Bom dia, rapaziadinha, tudo certo? Meu nome é Arthur de Sá, pra quem não me conhece, eu sou um dos presidentes da Struct, sou o presidente organizacional e também o diretor financeiro e administrativo da empresa. E eu vim finalmente aparecer para vocês aqui para dar uma aulinha para vocês de JavaScript, introdução a JavaScript. E eu acho que é isso, a gente pode começar com a aula. É minha primeira fazendo online aqui, se qualquer coisa vocês dão feedback, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me falam. Esses slides aqui que vou estar passando, eu vou usar também na aula presencial, assim como eu também vou usar, eu vou disponibilizar para vocês. É um slide bem completo com tudo que vocês precisam saber de JavaScript, não se preocupem. É isso, vamos começar aqui. Bem-vindos à aula de introdução a JavaScript. E vamos lá. Perdão, rapaziada, eu tô doente, mas tá tudo certo. Primeira coisa, por que a gente utiliza o JavaScript para o nosso front-end? Por que se utilizar JavaScript, por exemplo, a gente não utiliza o próprio Ruby ou alguma coisa assim, ou um Python, sei lá, alguma linguagem que vocês aprenderam? Por que o JavaScript é tão usado para front-end? Então, a gente tem o nosso. Vou explicar primeiro que a gente tem o antigo PHP, que é uma linguagem antiga, mas ainda é utilizada muito hoje em dia, que era uma linguagem feita para front-end também antigamente. Mas o JavaScript foi uma linguagem criada basicamente para navegador. Ela funciona muito bem para tudo que a gente quer fazer no front-end e como ela funciona com o navegador e tudo mais. Então, a maioria dos sites hoje em dia ainda estão em PHP, se eu não me engano, mas o que mais utilizado hoje em dia mesmo é o JavaScript. O que o pessoal mais faz hoje em dia é JavaScript. E é muito mais simples de usar do que PHP também, né? Então, esse é o motivo. É muito, pra falar a verdade, eu não sei nem outra linguagem utilizada para front-end, a não ser essas duas. Deve ter com certeza, mas assim, de cabeça eu não vou saber explicar para vocês. Mas esse é o motivo da gente precisar aprender JavaScript. Vocês vão ter que aprender. Obviamente tem o TypeScript também. O TypeScript é uma bem parecida com o JavaScript e eu não acabei falando dela, mas são linguagens parecidíssimas. Mas enfim, a gente vai começar aqui. Vamos começar como? Aprendendo JavaScript. A primeira coisa que eu acho que é uma das mais importantes é os tipos de variáveis que a gente tem no nosso JavaScript. Aqui, eu vou citar muito Python, que eu acho que todos vocês aí já viram Python. Acho que com certeza todos vocês viram Python, então eu vou exemplificar muito com Python. Então, o tipo de variável. A gente tem um number primeiro, é um pouco diferente, não tem diferenciação entre floats e inteiros. É apenas um number em JavaScript. Tem umas suas nuances, mas tipo, eu vou explicando durante o vídeo, não se preocupe. Logo depois, temos o booleano, assim como, enfim, Python, qualquer outro que você vai ver tem booleano, é importante ter um booleano. E temos strings, que é uma sequência de caracteres, assim, igual Python, igual qualquer outra. Mas o que a única nuancezinha, a diferença, é que tanto float quanto o inteiro é um number aqui. E como é que a gente declara essas variáveis dentro do JavaScript? O number a gente apenas digita um número, sendo ele inteiro ou decimal, igual eu falei, não diferencia. E string é apenas digitar esses caracteres com aspas duplas ou simples, e o booleano é true ou false do jeito que eu botei, tem que ser com letra minúscula. O do Python, se eu não me engano, é letra maiúscula. O T e o F, né, no caso. Então é só ter essa mudançazinha, nada difícil. Detalhe, JavaScript eu esqueci de citar também é uma linguagem de muito alto nível. Não tão alto nível igual o Python, mas é de muito alto nível. O Ruby também é de muito alto nível, então a gente usa coisas aqui que são, querendo ou não, até fáceis. Não fáceis, é bem mais fácil que outras coisas de se usar. Então, vamos seguir. Todas as coisas que estiverem nesse slide estiverem em vermelho, são códigos. Vocês podem colocar, enfim, ou no Replit, ou a gente vai testar na aula prática. Eu não vou testar nada aqui nessa aula, mas a gente vai testar na aula prática. Essa aqui vai ser mais teoria, tá certo? Então, como é que a gente declara as variáveis? A gente falou aqui no último declarando, né? Aqui a gente vai mostrar como a gente pode declarar e como a gente declara em código as variáveis. Primeiro, variáveis são globais por padrão. Isso é importante saber e a gente vai discutir sobre isso. Existem três métodos para você declarar uma variável. Existe o var, de variável, let, que é do inglês, né, deixe, faça com que, deixe que, enfim.
e const, que é de constante. Então a gente pode dar, aqui, igual no exemplo no slide, a gente pode dar o var nome igual Arthur. Eu declarei a variável nome, o var é um tipo de variável. O var, quando eu dei o nome var, eu falei para o JavaScript, ó, a gente está mandando um var. O var é uma variável padrão e global. Lembrando, ela é global, é importante lembrar isso. Se você declarar var, ela é global. O let, eu dei o let nome batata. Detalhe, eu troquei aspas duplas e simples para mostrar que os dois funcionam, não se preocupe. O let nome igual a batata. É uma variável local, que a gente geralmente usa dentro de funções. É igual a função, a variável do Python, por exemplo, ela é local por padrão. Não tem como você fazer, tem como fazer ela global também, usando o global. Aqui não tem isso, as variáveis são globais, a não ser que você use o let dentro da função. Desculpa, gente. Como é que a gente vai usar isso? Então, a gente quer pegar, por exemplo, a gente quer mexer com alguma coisa só dentro do escopo da função, não quer que essa coisa extrapole para fora do escopo, ou seja, a gente usa o let. Igual a variável normal usa no Python, entendeu? E o const é uma constante, você vai estar declarando uma variável imutável. Ela é constante e imutável, exatamente isso que eu coloquei. Então, é isso. E a gente pode usar o método typeof para descobrir a classe da variável que a gente vai descobrir se ela é number, string ou booleano, né? Então, se eu der por exemplo, eu declarei nome, né? Nome, vamos dar o exemplo 2. Eu declarei nome, eu dei typeof e entre parênteses o nome. Eu não lembro se é entre parênteses ou é um ponto antes. A gente vai ver isso na aula prática, não se preocupe. Aí você dá o typeof do nome e ele vai dizer para você que é uma string, entenderam? Esses são métodos de declaração de variável. Um pouquinho diferente, mas é fácil de usar, não se preocupe. E como é que a gente pega a entrada de usuário? A gente pega o prompt para usar isso. Ele não funciona em terminal, ou seja, se você tentar pelo VS Code no terminal, vai dar erro. Eu sugiro que a lista de JavaScript que vai ter, vocês façam no Replit. Eu vou usar o Replit na aula prática e eu sugiro o Replit. Se tiver algum comando para prompt nisso. Porque como o JavaScript igual eu falei, ela é uma linguagem de navegador, geralmente. Tanto que eu posso dar um exemplo, deixa eu sair aqui rapidinho. Eu passei sem querer. Vamos inspecionar essa página aqui. Se eu inspecionar e vir em console, aqui eu estou digitando em JavaScript. Eu vou dar um console.log, que é o nosso print do JavaScript, né? Console.log, eu vou colocar meu nome aqui. Ele retornou para mim Arthur. Então, é uma variável de navegador. Dá para ver, o Google é feito em JavaScript. Assim como eu mostrei aqui. Então, o prompt ele não funciona em terminal, é meio esquisito. Tem bibliotecas para servirem para isso, mas a gente está falando puro aqui, né? Então, aí como é que a gente pode usar? Var idade, prompt, me informe cidade, aí a idade vai ficar armazenado como entrada que o usuário der, enfim. Você pode utilizar os métodos string, number e booleano para alterar o tipo da variável. Você pede o var idade, você vai falar que é um number, de prompt me informe cidade, porque ele vai retornar como padrão um string. Assim como no Python. Certo? Ok, próximo. Como ver o conteúdo na tela? Igual eu mostrei ali, eu dei um spoilerzinho, o console.log, para imprimir pelo console, ou pelo terminal o método alert. Como eu já mostrei o console.log, eu vou mostrar o alert rapidinho. Não era para eu mostrar, era para fazer essas coisas mais na aula prática, mas eu já mostrei o console.log, né? Então, eu dou um alert. Vocês com certeza já viram isso daqui, então... O alert Arthur, eu vou pedir para ele dar um alert para mim. Ele aparece aqui. Quando dá o problema no site, usuário sem errada, enfim. A maioria das vezes é um alert, né? Aqui. O alert ele vem com um pop-up pra gente. Enfim, só como eu já tinha mostrado com o console.log, eu vou mostrar o alert também, mas nessa aula o intuito não é esse. Como inserir uma variável no meio de uma string para imprimir? Tá, aí a gente pode usar variedade prompt, me informe cidade. Detalhe, eu esqueci de... Enfim, a idade aqui ela vai estar em string, mas a gente não está falando do problema dela ser um number ou não, enfim, então tanto faz.
A gente só quer a idade dele como... Era pra estar como number aqui, foi erro meu, desculpa, mas enfim. Ela vai vir com uma string. Aí você dá um console log. Então quer dizer que você tem... Aí você coloca mais, entre dois maisinhos, você coloca a idade. Aí tem um... Opa! Tem um espaço aqui entre anos e tempo, porque senão vai ficar junto, né? Aí você coloca a idade. Ou você pode colocar... como se fosse o fstrings do Python, esse daqui. É a crase. A crase é como se fosse o fstrings do Python. Você coloca a crase, aí se você colocar o scifrão com chaves, você pode colocar a variável dentro também. Os dois são totalmente utilizáveis. Eu mesmo, de vez em quando eu uso um, de vez em quando eu uso outro, os dois funcionam, enfim. Vamos para a próxima. Operações aritméticas no JavaScript. Temos primeiro a soma, subtração, multiplicação, potência, divisão e módulo. É tudo igual como vocês viram. Com algumas nuancezinhas, por exemplo, divisão. Não tem divisão inteira, né? Eu acho que vai ter o OBS aqui depois, não vai? Vai ter aqui, eu acho. Não, mas a divisão, por exemplo, eu mostro na aula prática o problema. Você quer um negócio inteiro? Se você dividir um number que é um float e outro number que é um inteiro, ele vai levar para um float, mas ainda assim vai ser um number. Ele vai ter casas decimais no caso. Aí depois dá para você tirar as casas decimais, enfim. A gente vai ver isso certinho. E o que o comando, o BS1, o que o comando a seguir faz? Var, eu declarei uma variável a igual a 5, eu coloquei a++. O que esse a++ faz? Vamos ver na aula prática. Eu vou deixar aí para vocês um pouquinho atrás da orelha, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar também, fiquem à vontade. Se fizer alguma operação com um número armazenado em um string, ele automaticamente vira um number. Isso é uma nuance do JavaScript. Aqui, ó, se eu tinha falado desse negócio aqui, do variedade prompt, eu esqueci de colocar um number aqui na frente do prompt, né? Se eu, por exemplo, fosse fazer uma operação aritmética com ele daqui, e ele vê que essa string aqui não tinha nada além de números, ele vai transformar automaticamente em um number. O JavaScript faz isso pra você. É bem mamão com açúcar isso aqui, mas dá uma ajuda absurda. De vez em quando você esquece, mas enfim. Como transformar um float para um inteiro? É o que eu estava falando. A gente tem o método toFix, que arredonda, ou o método parseInt, que ignora todas as casas decimais. Então são duas coisas diferentes. Olha, por exemplo, aqui em cima no OBS 3 ainda. A gente tem um console log de 123,987.toFixed, que é esse método que eu falei. O que acontece se eu fizer isso e o que acontece se eu fizer esse daqui? O de baixo, que é o que eu uso parseInt, que é outro método. Mais uma vez, vou deixar a pulga atrás da orelha, mas assim como eu falei, um vai arredondar e o outro vai ignorar as casas decimais. Detalhe, o toFixed, ele tem como... você pode dar argumentos para ele para você falar quantas casas decimais você quer que ele arredonde. Eu não lembro quantas são por padrão. Aqui tem um padrão, se você não colocar nenhum. Eu acho que é uma só. Eu vou ter que ver depois. Mas aqui no ABS4 é como arredonda os números decimais. Utilize o mesmo método utilizado acima do toFix, mas dê argumentos para quantas casas decimais você quer arredondar. Aqui ele vai arredondar com duas casas decimais. Ou vai ficar 9.99. Vamos ver isso na aula prática. Talvez não dê, enfim. Vamos para a próxima, acho que é isso. Aqui a gente tem os operadores relacionais. A gente tem o igual, que é o igual, ou igual. Eu esqueci do nome do igual, do 3 iguais. Tem um nome para isso, gente. Me desculpa, eu esqueci. Mas a gente vai mostrar a diferença entre os dois já. Tem um diferente, igual Python tamanho, maior, menor, igual. É tudo igual. É parecido com Python, parecido com o Ruby, enfim. O igual do Ruby não é não é o mesmo do JavaScript. Tá? Aí eu coloquei aqui o OBS. O igual não verifica os tipos de objeto, enquanto o igual verifica. Então o que acontece se eu declarar a variável a igual a 5 mais como string e o variável b 5 mais um number? Se eu der um console log isso daqui, ele vai dar... Aí eu não sei, né? Vou dar um mini spoiler. Isso daqui dá true.
O de cima dá true. E o de baixo dá false. Por quê? Talvez isso pode ser explicado exatamente pelo que eu falei. O igual, os dois iguais, não verifica o tipo de objeto. Então ele vai ver, tem 2 5, é um 5. É um 5, não, tanto faz. Então essa merda é igual, ele dá true. Então, e se você colocar o igual, aí ele vai verificar o tipo de objeto. Então a gente quase nunca usa igual. A gente sempre usa os 3 iguais. Você está vendo qual a diferença disso? Porque, por exemplo, você está verificando. Às vezes você tá comparando um number com uma string. São dois tipos de objeto de variáveis diferentes. Então, eu coloquei como objeto ali. Desculpa, o objeto está errado. É variável, gente. Mas são duas coisas diferentes, entenderam? É por isso que a maioria das vezes a gente não usa o igual, a gente usa os 3 iguais, tá? Eu esqueci o nome, tem um nome para esses 3 iguais, eu esqueci o nome dele, desculpa. Mas é só pesquisar, de verdade, mas eu queria muito lembrar agora. Então, para a próxima. Operadores lógicos. O E é usado como dois E comerciais, o OU, duas barrinhas, e o NOT, né, que é o não, é usado como uma exclamação. Aqui não tem and, or e eu esqueci do Python, o not. Eu acho que é not, not. Faz tempo que eu não programo em Python, mas enfim. É isso. Aqui não tem, aqui você vai ter que usar isso daqui, não tem jeito. No Ruby ainda tem a opção de usar esse e o do Python. É engraçado, o Ruby é o meu termo. Desculpa, pessoal. Primeiro, então vamos começar agora com estruturas de decisão, as condicionais. Nosso famoso if. O if verifica a validade de determinada condição e executa dependendo do que você pedir. Enfim, vocês sabem disso. Então vamos lá. Como é que a gente utiliza o if no JavaScript? Primeiro, tudo que é função, a gente tem que ter essas chaves aqui. Ó, esse if aqui, essa primeira chave é fechada nessa última aqui. Tá vendo? Não, desculpa. Esse if aqui, ele é fechado nessa aqui, depois a gente está abrindo o else if, que é o elif do Python, né? Aí abre outra, fecha aqui. Aí o else abre dessa aqui e fecha aqui. Enfim. Tem que ter os parênteses aqui também. No JavaScript tem que ter o parênteses e tem que ter essas chaves. Não tem o que fazer. Então, se A maior que B, console log A maior que B. Else if, se não. Se A for igual a B, A é igual a B. Se não, console log A é menor que B. Não sobrou outra condição. Não preciso colocar um else if para A menor que B. Não tem outra condição para essa hipótese, né, que a gente colocou. Certo? E aqui a gente tem o switch case, que é um condicional também. É parecido com o if. Eu não uso muito, mas tem muita gente que gosta de usar, então tem que ser passado. É importante. E também é mais fácil de se ver. Vou dar o exemplo aqui que é. Então a gente tem um var fruta. Eu dei uma variável fruta, é um prompt, me fale a fruta que você quer saber o preço. E aqui a gente tem nossa função. Nossa função não, desculpa. Nossa switch case. Então switch, eu vou dar a variável que eu quero que o switch analise. Fruta. Caso, case, a nossa variável se chame laranja, console log o quilo da laranja está 2,25. Aí você tem que dar um break, porque isso daqui acabou esse caso aqui. Aí aqui nesse próximo caso, tem 2 casos em um break, tá vendo? Ou seja, esses 2 casos vão gerar o mesmo console log, caso aconteçam. Caso mamão ou caso manga, console log manga e mamão estão a R$3 por quilo. Aí o default é se não for nenhuma dessas outras, qualquer outra fruta. Desculpa, estamos sem mais, eu coloquei mais a fruta, estamos sem a fruta. Estamos sem limão, por exemplo. Entendeu? É mais fácil de visualizar, é bem fácil de fazer. É bem legalzinho o switch case também. Dá pra usar tranquilamente. Aqui a gente tem um operador ternário, que também é uma estrutura de condição, é um if, querendo ou não. E como é que ele funciona? Eu coloquei aqui um let num igual a prompt digite um número.
Eu não coloquei o number de novo por causa daquele negócio que eu falei do JavaScript, mas por boas práticas, coloca o number, fica melhor. Para não gerar problema depois, né? Mas como eu estou fazendo uma operação matemática, aritmética com o prompt, isso aqui mesmo seja o string, isso aqui funciona, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês depois. Console log. Eu estou dando console log. Esse console log a gente pode esquecer por enquanto. Vamos ver o que está aqui dentro. Aqui é o resto, né? Então o resto, esse número que a gente deu, vamos supor que é um 4. O resto de 4 dividido por 2 é 0. Ele pergunta aqui, é 0? Esse ponto de interrogação. É o operador ternário pergunta. É 0. Na esquerda desses 2 pontos aqui, ele vai se a condição for verdadeira. Se for true, esse número é par. Aí aqui é o else. Na direita é o else, se for falso. Se não, o número é ímpar. E tu está vendo que eu resumi um if de provavelmente 3 ou 4 linhas em uma linha? É por isso que é muito útil o operador ternário. Então a estrutura do operador ternário, de condição ternária, está aqui. Ó. A condição, ele pergunta essa condição. Ele faz uma pergunta, igual está acontecendo aqui. O resto do número que você colocou dividido por 2 é 0? Se sim, caso aconteça a condição, caso a condição seja true, certo? Ele vai para ser um número par. Aqui é o else, se for falso. Entendeu? Uma linhazinha. O operador ternário é muito lindo. Não tem que fazer elif. Não tem que fazer o else if no operador ternário. É só para true e false. Ou vai para a condição ou vai para o else. Não tem outra etapa. Agora a gente vai para as estruturas de repetição, os loops. Primeiro a gente vai ver o for e o while. Tá? Então, fazendo coisas repetitivas, a gente vai mexer aqui. O que acontece com o for? O for é um pouquinho diferente do que vocês já viram em Python e no Ruby também, né? O que esse for está fazendo? Essa primeira... Você tem que dar 3 argumentos para o for. O que ele fala? O primeiro ele vai falar... Você tem que declarar uma variável dentro do for, falando qual é o primeiro valor dessa variável. Certo? Na próxima, você vai ter que falar até aonde você quer que essa variável chegue. Aqui eu coloquei enquanto o i, esse i vai começar em 0, enquanto ele for menor que 9, esse i vai acrescentar de 1 em 1. Lembra do a++ que a gente tinha colocado? Isso aqui é igual como se você fizesse no Python i mais igual a 1. Então ele vai adicionando 1 em 1. Esse console log aqui, ele vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não lembro se ele printa o 9 com isso daqui. Não vai printar o 9, né? Não. Enquanto ele é menor que 9, então não faz sentido ele chegar a printar o 9. Exatamente. Vai dar o 0 até o 8. E o while. A gente tem o while aqui. Eu coloquei primeiro, eu declarei uma variável. Eu coloquei o while fazer a mesma coisa que o for, tá, gente? Pra vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos colocar um var i igual a 0. While, enquanto i menor que 9, console log i e depois dá um i mais. Cada um tem suas nuances. Nesse caso é melhor usar o for, porque fica menos linha, é mais compacto, mais fácil, né? Mas os dois vão fazer a mesma coisa aqui. Certo? Para a próxima. Loop só tem isso. Agora as funções, a gente não falou de função ainda. Funções são úteis para repetir, enfim, vocês sabem para que função é útil. E vamos começar com... Calma aí, deixa eu só beber uma aguinha. A gente quer fazer uma função que se descobre se o número é par ou não. Igual a gente fez ali no operador ternário, mas dessa vez a gente vai fazer uma função para isso. Então, var entrada é o prompt me informe o número. E o function é par, ele recebe um argumento, número. Então ele vai verificar se o resto do número dividido por 2 igual a 0, o tal número que você deu é par. Se não, poderia ter feito com o operador ternário, não poderia, gente? Eu poderia ter usado aquele mesmo operador ternário. Podia. Mas eu quis botar aqui para ficar um pouquinho maior a função, enfim, para ser mais fácil de visualizar. Se não, console log, tal número é ímpar. Aí tem que chamar a função aqui depois com é par com a entrada que você pediu, né? Certo?
É isso. Funções são declaradas assim, igual o if, tem que ter a chavezinha. Isso daqui, pelo amor de Deus, usem os parênteses, o Ruby que é muito esquisito e não precisa. E aqui, ó, essa função nesse caso está sendo fechada, essa chave fecha ali. Essas outras chaves são do if e do else. Cuidado, gente. Mas é isso. Agora a gente tem uma arrow function. O que é uma arrow function? Continua sendo uma função, mas é uma função muito mais utilizada pela gente, para falar a verdade. É muito mais importante. Porque ela é mais compacta e mais fácil de usar e tem vezes que a função em si não é tão boa de usar. A gente prefere arrow function. O que é uma arrow function? É uma função igual a todas as outras, mas ela é mais compacta. Aqui, ó. A gente chama de arrow porque tem esse setinho aqui. Const multiplica por 2. A gente está declarando a função como uma constante, como uma variável. É esquisito, não é? Mas isso continua sendo uma função, tá, gente? Esse multi por 2 é uma função, mesmo ela sendo declarada como variável. Tá? E geralmente a gente declara arrow functions, o normal é declarar como constante. Por mais que ela seja uma constante, a arrow function, ela não é mutável, obviamente, porque ela é uma constante, mas você pode mexer com ela à vontade. Ela vai pedir o que você pedir para ser feito com ela, ela vai ser feito, enfim. Então, const multiplica por 2, isso daqui, aí ele dá igual, aí você coloca o argumento, a seta, aí você abre e fecha a função. Aí você dá um return num multiplicado por 2. Ou você pode fazer mais compacto do que isso ainda. Isso aqui funciona também e é lindo, porque isso daqui... Olha como isso daqui é compacto. Você não precisa nem dar os parênteses aqui. Const multi por 2. Se for uma coisa muito fácil assim, que você só precisa dar return de alguma coisa, você não precisa do return aqui. O JavaScript aceita isso. Então você dá um const multi 2 igual a num seta num vezes 2, só isso. Ele vai funcionar do mesmo jeito que da esquerda. Certo? E aqui a gente tem outro exemplo de uma arrow function que a gente fez. Então tem um const que soma ABC. Ele vai receber parâmetros, argumentos A, B, C. Aí ele dá o console log de A, B e C. E depois dá o console log de A, B e C somados. Não tem muito erro. Acostumem a usar arrow function. Por favor, tentem fazer as listas com arrow functions. São melhores de se usar. A gente na Struct em projetos é muito raro de a gente usar as funções assim normais do JavaScript. Certo? Tá bom, vamos lá. Ah, aqui tem outra. Const multi por 5, num 5, é parecidíssimo com a de 2, né? Ah, tá, é porque eu quero fazer... Tá, olha que legal. Vamos lá. O que pode ser, o que a gente pode fazer com a arrow function? A gente pode dar uma const aplica a função. Aí ela recebe parâmetro. Por isso que é muito legal de usar. Ela recebe N1, N2 e uma function. Tá? Essa function aqui vai ser a gente pode botar uma arrow function, que ela é declarada como variável. Olha que coisa diferente. Ela é declarada como variável, então ela pode ser chamada por outra função como argumento da função, entendeu? Então, ó, a const aplica a função, ela vai receber um N1, N2 e uma função. Ela vai dar o console log nessa função. Nessa função aplicada N1, nessa função aplicada N2, e depois na função N1 mais a função N2. Nesse caso, a gente chamou a aplica função com 2, 3 e multi por 5, que multiplica por 5. Ou seja, isso daqui vai multiplicar o N1 que a gente pegar, vai dar console log, vai multiplicar o N2, aqui seria 2, então aqui dá printa 10, aqui vai printar 15, e aqui vai printar 10 mais 15. Entenderam? Muito legal, funciona. Certo? A gente vai ver isso certinho na aula prática, não fiquei preocupado se vocês estão meio perdidos ainda, não se preocupem. Arrays. Chegamos finalmente nas listas do Python, né? A gente chama de array aqui. Lista é muito difícil de ser chamada, mas pode ser chamado também, enfim. Enfim, arrays são parecidíssimos com o que vocês viram no Python, não tem muito erro. Aqui os valores de cada array podem ser acessados com o array e o índice do array. O 0, 1, 2, índices começam com valor de 0, então mesma coisa igual todas as linguagens quase. E aqui tem alguns métodos do JS para vocês saberem o array. Eu não vou falar de cada um aqui, eu vou deixar mais aqui para vocês e a gente vê certinho na aula prática.
Mas tem alguns aqui legaisinhos de ser de importância talvez de usar, tá? Agora vamos falar de objetos. Object é basicamente o que vocês... Eu não sei se vocês já chegaram a ver dicionário, quem está fazendo a PC, eu sei que tem muita gente de primeiro semestre, mas é o dicionário do Python. E a gente chama de objeto que não pode ser chamado... Em Ruby vocês chamaram de hash. Cada linguagem é um negócio diferente. Mas porque aqui eu poderia ter colocado tudo em uma linha? Podia, mas isso aqui fica mais bonitinho e o JavaScript aceita isso, tá? Então eu dei o const instrutor. O instrutor é o nosso objeto. O nome dele é Arthur, sou eu. Eu tenho 20 anos e tenho 1,85 de altura. Então como é que eu faço para acessar uma das chaves atribuídas ao nosso objeto instrutor? Eu posso dar um console.log instrutor.nome. Ele vai acessar a chave do nome, que seria Arthur. E console.log instrutor, aí tem que ter essas aspas aqui, gente. Cuidado com essas aspas duplas, tem que ter. Entre colchetes, né? Tem que ter essa instrutor nome entre aspas, né? Então, também funciona. A gente pode adicionar propriedades para o nosso objeto também. A gente pode dar um instrutor, faltou o gênero, não tem o meu gênero. Instrutor.gênero igual a masculino. Ou instrutor gênero igual a masculino, porque é uma string. E para deletar uma propriedade do nosso objeto, fazemos deletar delete instrutor.gênero que a gente acabou de adicionar. Certo? Aí a gente tem dois métodos um pouquinho diferentes do JavaScript. A gente tem o for-in e for-off. Pra falar a verdade, é muito difícil de usar, mas assim, é importante. Ele é usado para arrays, né? Então, o for, aí a gente dá um let member. A gente criou primeiro uma nosso array de membros. Eu coloquei alguns membros aqui. For let member, eu estou declarando uma variável aqui dentro. Então, let member of membros console.log member. O que ele vai dar? Ele vai dar o for of, ele vai dar cada um do que está armazenado dentro do array, certo? Então ele vai me dar o console.log. Cada um, ou ele vai dar de Sá, Arthur, Araújo, Luigi. Ele vai dar separado, certo? Aqui o for let index in membros, ele vai dar os index que existem, até qual index existe. Ele vai dar 0, 1, 2 e 3. Eu espero não estar errado falando isso, mas eu acho que é isso mesmo. Faz um tempinho que eu não uso isso e tá aqui no slide, mas eu acho que é isso mesmo. Certo? For each. Como é que usa o for each? Mais uma vez, eu declarei const instrutores. Agora, instrutores.forEach. Aí eu pego eu agora eu declarei duas variáveis aqui, instrutor e index, dentro desse for each. Eu dei parâmetros para ele criando já. E eu chamei uma... Vocês percebem que isso daqui é uma error function, né? Que dentro tem é uma error function com for each, tá? Então ele vai dar o console.log ou ele vai pegar cada um for each do inglês é para cada. Então ele para cada um dos nossos do que está armazenado no nosso array, ele vai pegar. Então para cada um dos instrutores e cada índice, ele vai fazer isso pra gente, ó. Console.log. O instrutor tal, vamos falar que a gente está no índice 0. O Arthur está na posição 0 do array. É isso. Então, o que acontece se a gente colocar um array ABC e for each element console.log element? Fica uma pulguinha aí. Não tem como parar o for each depois que ele começou. Portanto, o break e o return não funciona dentro dele. Cuidado com loops infinitos. O for each, na verdade, é uma estrutura de repetição, né, gente? Eu só não botei aqui porque ele é usado em array. Eu tinha que introduzir array antes. Mas é uma estrutura de repetição. Cuidado com loops infinitos, tá?
Aqui temos um map. O map é uma função muito utilizada. Uma função não, um método, né? Método, função, enfim. O que o map faz? Vamos exemplificar de novo. A gente tem o var números 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente quer saber o quadrado de cada um desses números. Então a gente vai dar var quadrado números.map. A gente vai criar uma variável num dentro desse. Agora outra array function. Tá vendo como array function. Array function, não, desculpa, gente. Arrow function. Tá vendo como a arrow function é importante? Ela é muito mais fácil de se utilizar. Então a gente vai criar agora com num uma arrow function que retorna o quadrado de cada um desses números. O map vai pegar. O que o map faz? O map vai pegar cada um dos índices do nosso array e vai fazendo o que você pediu. Então ele vai. Esse quadrados aqui, que é nossa. Que é nosso map, ele vai dar um console log aqui, vai pegar cada um desses índices aqui e colocar o quadrado. Então vai dar 1, 4, 9, 16 e 25, certo? O filter. O que a gente faz com o filter? Filter é outra importante também. Var números. A gente deu 10, 20, 30, 40 e 50. Eu quero saber só os números menores que 40. Então a gente vai dar um filter. Números.filter num return números menores que 40. Ele vai dar aqui só o 10, o 20 e o 30. Certo? O filter ele vai filtrar pra gente. É literalmente um filtro. Próximo. O spread operator. O que é o spread operator? Ele funciona para ajudar a gente a separar a nossa array, né? Então tem const frutas, a gente deu goiaba, manga e banana aí. E o console log frutas, ele vai mostrar pra gente primeiro o nosso array inteiro. Agora se eu der um console.log frutas, o que acontece? Eu vou deixar um pouco atrás da orelha. O que acontece se a gente deixar o frutas, morango e abacaxi? Você está vendo que está dentro de um array, né? Isso aqui a gente colocou um frutas. Certo? E depois a gente... Isso aqui é legal. Isso aqui é legal, prometo. Mas o spread operator ele vai basicamente pegar cada um desses daqui. Como por exemplo, esse array aqui, novo que a gente está criando, ele vai ter todas as frutas do nosso array aqui. E vai ser adicionado aqui morango e abacaxi, igual a gente pediu. Mas nesse daqui ele vai imprimir. Já vou dar spoiler logo. O primeiro ele vai imprimir o nosso array inteiro. Nesse segundo ele não imprime o array, ele imprime o que está dentro do array. Sem um colchete, entendeu? Vocês vão ver direitinho. Então a gente tem outro exemplo aqui, mas dessa vez a gente tem com objeto, que também funciona o spread operator. Então a gente tem a constante quantidade de frutas, a gente tem 20 bananas no estoque, 50 goiabas, 25 laranjas. Constante quantas bebidas, a gente tem 55 cervejas, 43 Coca-Colas, 78 sucos. E quantidade total, a gente pega o spread operator da quantidade de frutas, que não vai vir como objeto mais, porque o spread operator vai entrar no objeto e vai pegar só os valores de cada objeto. A gente vai ter a quantidade de bebidas, a gente quer colocar que a gente tem 67 chocolates também que está faltando. Não tá, aí aqui vai mostrar o nosso estoque inteiro, quantidade total. Certo? Próximo, desestruturação. A gente pode usar desestruturação, a gente pode usar o spread operator para ajudar a gente com isso. Então a gente tem, de novo, uma const com frutas. E o que a segunda linha está fazendo? Aqui a gente dá um const, a gente coloca. Aí os próximos que colocar, ele vai pegando cada um o mesmo índice. Então, o melhor fruta é o índice 0 desse daqui. Então, tá vendo que eu igualei a frutas aqui no final? Então, ele vai comparar com o nosso array original. Ele está comparando esse const aqui que eu dei com o nosso array original. Então, ele vai pegar o índice 0 disso daqui, a melhor fruta é igual a goiaba agora. É nossa variável, entendeu? Ele vai declarar essas variáveis aqui, dentro desse const, dentro desse array que a gente deu, agora como pegando os arrays da fruta. Então, melhor fruta agora é igual a goiaba, é um string. Fruta vermelha, agora é igual a morango. Aí eu dei um spread operator, ponto, resto das frutas. Ele vai pegar manga e abacaxi e vai transformar o resto das frutas em outro array, só com manga e abacaxi. Certo? Certinho?
Beleza, vamos pro próximo. Nossa, já deu quase 40 minutos. Vou tentar dar uma apressada aqui, gente. Desculpa. Dá pra fazer. Aqui tá um exemplo do mesmo jeito. Dá pra fazer com objetos. E pra finalizar, mil desculpa pelo tempo, gente. É porque realmente JavaScript é muita coisa. Mas a gente vai mostrar certinho na aula prática, tá? Então vamos começar agora. A última coisa que eu tenho para falar é da função assíncrona, ou função async, ou async function, enfim. Então, primeiro é importante citar que todas as funções que a gente viu até agora são funções síncronas. O que é uma função síncrona e uma função assíncrona? A função assíncrona, ela não para o código. Por exemplo, função síncrona, na ordem que você botou o código, na função síncrona, na ordem que você botou o código, ela vai imprimir do jeito da ordem que está, independentemente. A ordem que você colocou nas linhas. A função assíncrona não. Ela pode, tipo, o código pode passar por ela, viu que ela tá sendo executada, ela não terminou de ser executada ainda, ela vai colocar em segundo plano e vai continuar o código sendo lido. Então, ela vai deixar em segundo plano aqui, sendo lido, enquanto ela não terminar. A função às vezes é uma coisa muito grande para ser feita, é uma coisa que precisam de um tempo para terminar. Então, ela deixa em segundo plano e o código continua. É assim que a função assíncrona funciona. E por que a gente usa a função assíncrona? É muito importante, gente. Por que quando vocês entram no site, às vezes demora para carregar uma imagem? É uma função assíncrona. O front-end vai pedir para a API, vai pedir para o back-end uma imagem. Não chegou ainda a nossa imagem. Mas ele tem que continuar carregando o site, o front-end, não é? Ele não pode esperar a imagem e deixar só receber a imagem e depois carregar o site. Não pode. O que ele vai fazer? Ele vai esperar a imagem, ele vai deixar em segundo plano a imagem sendo pegada, enquanto isso o site carrega. É por isso que às vezes carrega e às vezes falta uma imagem no site. É porque é uma função assíncrona, ele está em segundo plano sendo pedido, entendeu? A função assíncrona serve para isso. E aqui eu tenho um exemplo de função assíncrona, é melhor eu explicar ela mais na prática. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é: a gente tem um contador assíncrono que eu fiz aqui. Vocês não precisam saber desse set timeout, é uma outra função do JavaScript, vocês não precisam saber disso. A ideia é só mostrar. Olha o contar aqui, que é a nossa error function aqui. Ela está chamando o contador assíncrono antes do 1, 2 e 3 serem impressos, né? Mas, como esse contador assíncrono demora mais do que desse console log 1, 2 e 3, ele está pedindo para imprimir o 4, esse contador assíncrono aqui. Esse contador, o 4 só vai ser impresso, aqui ó, ponto .den contando, console log contando. Ele só vai ser impresso depois desse 1, 2 e 3. É isso que eu quero mostrar para vocês, entendeu? Mas é isso que eu tenho, gente, para falar. Desculpa pela aula longa, eu tentei correr o mais rápido possível. Mas eu quero feedbacks, por favor. Né? Podem me procurar qualquer coisa no Slack. E sou eu o próximo que vai dar aula presencial. Vou estar lá com vocês também na aula prática. E eu vou mostrar tudo isso que a gente mostrou aqui nas aulas, que a gente passou, que eu não pude colocar em código porque agora é só aula gravada, né? É isso, gente. Obrigado por vocês, obrigado pela atenção, obrigado para quem assistiu até aqui. Desculpa mais uma vez pelo tamanho da aula. É isso. A gente se vê por aí. Me deem um salve se vocês me verem pelo NB. É nóis.